Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 18h31, sexta-feira, você já deve estar apressado para sair, para poder fazer a sua noite. Tem comida de boteco, agora os bares estão todos movimentados. A partir de hoje tem comida de boteco, os bares já começam a ficar mais cheios. Mas calma, muita calma. Vamos fazer uma reflexão de uma hora aqui com o Redação BH News, uma conversa direta sobre a informação, com uma pegada um pouco mais analítica, pelo canal 9 da NET, pelo canal 29 do HF e pela internet bhnews.tv.br. Você nos assiste aonde estiver no planeta. Pela internet, então, a gente recebe e-mail da Austrália, e-mail outro dia recebemos da onde foi? Do Iraque, gente, mineiro no Iraque, que está nos assistindo. O pessoal do esporte estava vendo com o Bruno aqui outro dia. O pessoal do esporte recebe e-mail até de Marte, de tão longe que está chegando a BH News aí. E é interessante isso, essa possibilidade do mineiro, do Belo Horizontino, aonde ele estiver, poder acompanhar a notícia com a cara de Belo Horizonte, do jeito de Belo Horizonte, aqui pela BH News. Mas hoje nós começamos o nosso programa indo direto para a redação do Hoje em Dia. Já posso ver meu amigo Luiz Fernando Rocha? Já está a postos aí o Luiz Fernando? Luiz Fernando Rocha, direto da redação do Hoje em Dia, vai conversar um pouco, ele que é o editor executivo do jornal Hoje em Dia e que conversa com a gente um pouquinho sobre o que você está preparando, Luiz, nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho eu tenho uma provocação para te fazer, mas eu queria saber o que você está preparando, Luiz Fernando, está preparando aí no Hoje em Dia para sair amanhã, na edição de amanhã. Luiz, grande prazer, uma boa noite. Boa noite, Paulo Leite. A gente está com 3 assuntos mais importantes aí, que são os assuntos que a gente está focando hoje, deram mais leitura no portal ao longo do dia, que a gente vai investir mais para amanhã. O primeiro deles é essa história do bebê que foi sequestrado em Teresina, no Piauí, foi levado para Goiânia e de Goiânia foi trazido para cá. Ontem um casal de 27, 34 anos, a moça tem 27 e o rapaz 34 anos, eles foram presos no bairro Pompeia, aqui na região leste de Belo Horizonte, com esse bebê. Foi uma denúncia anônima e a polícia descobriu, fazendo esse rastreamento, que o bebê pode ter nascido em Teresina e fazer parte, essa história toda, de uma rede de tráfico de bebês, mais uma passando por Belo Horizonte. Uma situação que precisa ser esclarecida e precisa ser esclarecida rápido, porque o bebê parece que tem 12 dias de nascido. E Belo Horizonte se configurando aí talvez como uma rota de tráfico de bebês, o que é um negócio preocupante. Ô Luiz, essa é uma notícia. A outra, o aumento da conta da Copasa, né, Paulo? Foi definido agora à tarde, 6,18%. Um aumento na conta da Copasa a partir de amanhã, depois da manhã, domingo, valendo para os consumidores da região metropolitana de Belo Horizonte e das cidades de Minas que são atendidos pela Copasa. Caro Luiz Fernando. O terceiro e último assunto, diga. A indústria, o comércio, o mercado de uma forma geral, trabalhando já com um risco fortíssimo de racionamento de energia, não contando só com o problema de São Paulo aí, com os níveis cada vez mais baixos do reservatório de Cantareira, mas o Brasil inteiro mesmo correndo risco aí de contar, um risco iminente agora de contar com racionamento de energia, Paulo. Caro Luiz Fernando, é uma no cravo, outra na ferradura. De manhã, no dia 7, a gente acorda com o aumento da energia elétrica. Agora você fala do aumento da água, a Copasa vai aumentar a sua conta. É preocupante, mas eu queria que você contasse um pouco, e aí para o espectador, como é que acontece... Nesse meio tempo é aumento de ônibus, hein, Paulo? E tem um aumento de... Por favor, não me fale, mas é aumento. Nós vamos discutir daqui a pouquinho a inflação, o aumento do IPCA. Está aqui conosco um professor que é especialista nesse assunto e vai conversar conosco daqui a pouquinho. Mas eu queria que você contasse para o espectador, para aquele que está sentado na poltrona agora, nos assistindo, para aquele que está aí se preparando para sexta-feira à noite, como é que se faz, por exemplo, a apuração de um caso como esse, desse bebê? Como é que vocês foram atrás, para entender um pouco como é que funciona uma redação? A notícia que chega sempre na redação, a primeira notícia, foi feita a prisão de um casal ontem à noite. Essa prisão chegou aos ouvidos das redações hoje de manhã. Esse casal foi preso depois de uma denúncia anônima e a partir daí nós vamos tentar descobrir por que eles foram presos. Esse bebê era realmente ou não era deles? É a primeira pergunta que se faz. E é a pergunta que foi feita para os pais. Nós temos que conversar com um lado, conversar com o outro, ver a polícia militar, a polícia civil, tem que apurar com todo mundo para saber como se chegou à conclusão de que esse bebê poderia não ser realmente deles e por que houve essa desconfiança. Essa desconfiança vem pela própria forma que os policiais têm de interrogar, né, Paulo? A moça diz uma coisa, o rapaz diz outra, e eles começam a puxar o fio da meada e a gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás desse fio da meada. Desconfiar sempre, não acreditar nunca na primeira versão que chega e
procurar as autoridades daqui, de fora daqui, para saber se realmente há alguma irregularidade na história dessa criança. Já está confirmado que há, só precisamos saber qual é o tamanho dessa meada da qual nós estamos puxando o fio. É o duro ofício do jornalismo, o agradável ofício, o difícil ofício do jornalismo. Luiz, quero te fazer uma provocação. Não é segredo para ninguém que nos conhece, para muita gente também que não nos conhece pessoalmente, mas sabe das nossas conversas em outros veículos, outras jornadas. Eu sou atleticano e você é cruzeirense. Então quero te fazer uma provocação. Uma limonada suíça, nós estamos apostando nós dois aqui, uma limonada suíça. Eu sou Atlético e você é Cruzeiro. Topa? Claro que sim. Então... Eu tenho convicção do resultado de domingo. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado na sua opinião? 3-0 para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro jogar como jogou quarta-feira, 3-0 para o Cruzeiro. Opa! Luiz, ótimo final de semana para você. Um grande abraço. É sempre um prazer falar com você. 3-0. Esse é Luiz Fernando Rocha, editor executivo do jornal Hoje em Dia. Um grande jornalista, um baita jornalista e que de vez em quando fala com a gente. Tchau. Grande abraço, Luiz. Bom, o Luiz já adiantou aí dos aumentos, falou do aumento da Copasa, falamos do aumento da energia elétrica, falamos do aumento da passagem dos ônibus. O índice ou os índices do IPCA divulgados no início da semana acenderam uma luz na economia. E aí todo mundo fica com medo, pelo menos num primeiro momento, da volta do fantasma da inflação. Quem conviveu com a inflação sabe que não é muito agradável você não saber direito para que lado vai o dinheiro que você ganha e como é que você vai fazer para pagar suas contas. Mas para falar sobre esse tema, nós temos aqui em nossos estúdios o mestre em finanças, o professor Ricardo Couto. Professor, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado. Professor, rapidamente, para o espectador entender, esses índices do IPCA são realmente preocupantes? São preocupantes, Paulo. Eles são preocupantes pelo seguinte sentido. Quem viveu, e hoje nós temos talvez 2 gerações aí que efetivamente viveu a inflação, isso gera um problema na inflação, que é a expectativa da inflação. Então a gente acha que o preço de amanhã vai subir, a gente continua subindo o preço e comprando mais, o que gera mais demanda, o que continua com a mesma oferta. Então isso é perigoso, os preços tendem a subir mais e a gente está vendo que algumas medidas que estão sendo tomadas efetivamente estão aumentando o preço. Isso é ruim para nós, no nosso dia a dia. Que medidas são essas para o espectador entender? Porque o espectador começa a ouvir falar em macroeconomia e aí ele se perde na hora de fazer a conta dentro da carteira, que é a micro da microeconomia, né? Isso. Que é a hora que eu abro a carteira. Que é a doméstica. Que é a doméstica, eu vejo quanto dinheiro eu tenho. Que medidas são essas que preocupam? Que medidas são essas que favorecem o surgimento da inflação? Bom, as medidas são tomadas nessas concessionárias que a gente acabou de falar. Então, água, luz, alimentos também aumentaram demais. Alguns impostos de importação, a gente fala, não, mas está longe, eu não estou vendo. Na hora que a gente chega na gôndola do supermercado, a gente vê que esse produto aumentou de preço. A gente vê, a dona de casa vê que essa inflação, na hora que ela vai no supermercado já pelo menos 2 anos, ela vê uma distância entre essa inflação que está sendo dita oficialmente e a inflação que ela está vendo na gôndola. Então, é muito direto. Alguns efeitos demoram mais a chegar para nós, né, como consumidor final. Alguns efeitos são mais imediatos, esse da energia deve demorar um pouquinho, mas vai chegar, e aí a gente vai sentir no final do mês, cada vez mais o nosso salário deteriorando, no carrinho de compra ficando menor. E que preceitos deveriam ser tomados ou que medidas deveriam ser adotadas pela política econômica do governo, no seu entendimento, para minimizar essa questão do aumento, um aumento quase que desenfreado dos preços, como a gente está vendo agora, particularmente na última semana? Bem, a política de preços ela deve ser tomada de uma forma mais global pelo governo. Na verdade, o que há algum tempo são algumas medidas pontuais, em alguns setores muito pontuais, sem previsão. A gente não consegue saber que setor será beneficiado amanhã. Isso é muito ruim. A gente não consegue tomar decisão, a gente não consegue olhar para um horizonte de tempo aí de 6 meses, porque a gente não sabe exatamente qual setor será beneficiado. Parece que é um governo assim que quem não chora não mama e que não deve ser muito assim. A política deve ser tomada como uma forma mais ampla em Brasília, como todos os setores, para que a gente tenha previsibilidade e consiga tomar decisões, inclusive de investimento, para que isso reduza o nível de inflação. Medidas protecionistas, como as que foram protecionistas de setores econômicos, não estou dizendo aqui que houve proteção ou por lobby ou por qualquer outra coisa, não quero fazer esse julgamento, mas medidas protecionistas como, por exemplo, a queda de impostos na linha branca ou para a indústria automobilística o favorecimento de impostos diferenciados. Medidas como essas, se prolongadas, particularmente como foram no Brasil, elas acabam dando uma resposta depois ou isso estava controlado pelo governo e a gente tinha que esperar isso mesmo?
Isso, na verdade, está controlado. Essas medidas muito setoriais, elas acabam perdendo o efeito. Então, esse remédio ele é bom no primeiro momento, mas a longo prazo a gente vê que ela perde a eficácia e, mesmo prolongadas, elas não darão o mesmo efeito que deu antes, o efeito que deu no primeiro momento em que foi instaurado. Então, esse efeito não é bom para o país, de uma forma geral, e é ruim, inclusive, porque a previsão não é feita só por nós, né? Ela é feita pela economia mundial. Inclusive, grande parte dos investidores nossos são estrangeiros, então fica difícil de alguém ver o fluxo de capital, o dinheiro entrando dentro do país, sendo que ele não consegue prever para onde que esse país efetivamente está indo. O senhor falou em economia internacional. O Financial Times, mais uma vez, dá uma espetadinha na economia brasileira, dá mais uma espetadinha na cadeira do ministro Mantega. A imprensa internacional, particularmente a imprensa econômica internacional, não tem sido muito bondosa com o Brasil, se é que a gente pode falar que é a bondade na hora em que se analisa da forma como eles analisam os princípios econômicos. Essas análises, elas refletem a verdade ou são só de interesse político ou de interesse de outros setores da economia mundial? Bom, claro, né, a gente pode ver muitas vezes que existe esse interesse político por trás disso, o interesse econômico de alguns países, de alguns blocos econômicos fortes no cenário mundial, mas claro que o Brasil está devendo, né? O nosso dever de casa deveria ter sido mais bem feito e deve ser mais bem feito. Essas medidas surpresas que são tomadas não são boas como tomadores de decisões no estrangeiro e medidas protecionistas muito menos. Então existe o interesse político, porque eles também, a gente não pode esquecer que eles lá sofrem pressão política lá dentro para que eles briguem por interesses deles domésticos, né? Quando vem para cá essa briga fica feia para o nosso lado e a previsibilidade deles quererem trazer o investimento para o nosso país. Fica difícil de trazer o investimento, sendo que os fundamentos da nossa economia não estão muito bem controlados. Então o investidor estrangeiro está olhando com cautela a economia brasileira? Bastante cautela. Bastante cautela. Eu diria mais do que cautela. Talvez até um pouco de receio. Um temor. Já virou um temor. Infelizmente. Professor Ricardo, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho aqui conosco, porque o senhor participa da próxima conversa, no próximo bloco. Nós vamos falar sobre o aumento da energia elétrica, que assustou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Parece que até as próprias distribuidoras já anteciparam até comerciais na televisão para dizer, opa, peraí, não somos nós não. É lá em Brasília que estão decidindo e a gente é que tem que cobrar a conta aqui. Mas isso você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no segundo bloco, intervalo, e a gente volta já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do Redação BH News, agora 6h47. Lá na minha terra dizem que está faltando 13 para as 7. Esse negócio de 18h47 é complicado. Então vamos usar a linguagem 13 para 7. Daqui a pouquinho, 13 minutos, 7 da noite. Calma, não fique com muita pressa para sair, porque a conversa aqui vai ser boa. Tem muito assunto bom aqui no Redação BH News. E nós temos aqui agora o nosso Carlos Barroso, ele que é nosso diretor de jornalismo, ele que é o nosso analista de política e que me trouxe aqui elencou aqui uma série de questões que mais parece problema de desapropriação. Porque você pôs barraco no PMDB, barraco na Petrobras. Como é que é o barraco do PMDB? Então eu quero saber agora. Barraco do PMDB. Como é que é? Isso é uma coisa informal entre a gente, mas não deixa de ser um barraco. Né? Não, mas é porque, na verdade, tem uma conversa de redação, e nessa conversa de redação, pela manhã, o Barroso sempre me passa um e-mail. E eu estou revelando aqui o conteúdo do e-mail, porque ele escreveu assim mesmo. Mas o que acontece no PMDB? Então, bom sem barraco, dizer que é uma briga de faca no PMDB. Sim. O deputado Leonardo Quintão, que disputou a prefeitura, né, há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, e foi até bem no primeiro turno, é um deputado que tem importância no partido. Hoje foi à Assembleia Legislativa, tá a foto dele ali, a Assembleia Legislativa, e deu uma entrevista pedindo a destituição do presidente estadual do PMDB, que é o deputado Toninho Andrade. Ex-ministro. Diz, ex-ministro da Agricultura, que saiu há pouco do governo Dilma. Diz que Leonardo Quintão, que ele tem de sair porque ele não está comandando o partido, está apenas jogando pela própria candidatura dele como vice do PT, no caso de Fernando Pimentel, e que ele teria de esperar a convenção em junho para a decisão do partido, porque o partido tem 3 linhas.
ou sai com o PT, com o Fernando Pimentel, ou candidatura própria, ou fica com os tucanos, que estão de olho no PMDB também. Por pura curiosidade, Leonardo Quintão tem alguma aproximação com Aécio Neves, do ponto de vista das conversas políticas? Ele é considerado aecista de primeira linha, ele é considerado aecista. Mas ele diz que está defendendo a candidatura própria do PT. E disse também, do PMDB. E disse também que o Toninho Andrade, enquanto presidente do partido, destituiu, está ali o Toninho Andrade, a foto dele, destituiu o diretório municipal do PMDB aqui em Belo Horizonte, do qual... Leonardo já foi presidente. E seria o presidente. Seria o presidente. Mas eu tentei falar com o Toninho Andrade, não consegui, conversei com o deputado Adalclever Lopes, sim, PMDBista, e ele estava me explicando, ele disse, eu disputei com Toninho Andrade a presidência do partido. Perdi. Toninho Andrade é o presidente de fato. O que ele fez, ao destituir o diretório, foi não consagrar irregularidades que teriam acontecido na formação desse diretório. Ou seja, é uma briga. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Todo mundo de olho na noiva da sucessão estadual, que é o PMDB. Enquanto isso, no Tucanato existe uma cautela. O Tucanato se acautela porque quer saber para onde vai o PMDB. É verdade ou não? Sim, o Aécio Neves está dizendo que só vai escolher o restante da chapa do Tucanato, dos tucanos aqui em Minas Gerais, em agosto, para esperar para ver se o PMDB, por exemplo, fica do lado desse grupo tucano aqui em Minas Gerais. O Aécio Neves está esperando a briga de faca se resolver, né? Agora, quando você fala em barraco, nesse caso, a palavra barraco cabe bem. Que barraco a Petrobras, hein, meu amigo? A Polícia Federal agora parece que resolveu, ao contrário do que fez o Congresso, que botou a CPI gorda, a Polícia Federal parece que quer ser cirúrgica e expandiu a ação para entender melhor o que está acontecendo na Petrobras. E que barraco, hein? Entrou na Petrobras, a maior estatal, a famosa estatal Petrobras. A Petrobras, a Polícia Federal, deu entrada lá para pegar documentos numa operação chamada Lava Jato, já que envolve propinas e irregularidades em torno de 10 bilhões de reais. Não só da Petrobras, mas também com políticos e tudo. Muito dinheiro, né? Está preso, por exemplo, o ex-diretor da Petrobras, que é o Paulo Roberto Costa, que teria recebido nessa operação, nessas propinas aí, um Land Rover, aquele Jeep famoso, inglês, não é nada, mas dá para pensar no Silvio Pereira. Uma bobagem de um Land Rover, o que é isso? Você está sendo muito rigoroso, Barroso. 250 mil reais. Não, esses senhores são todos senhores respeitáveis. Eles têm relações com os doleiros do país. E depois o doleiro, que é preso em Brasília, aparece com ligações na Petrobras, no caixa da empresa que tinha uma gestão. Barroso, grande abraço. Eu só queria fazer essa conexão com o Mensalão. Silvio Pereira, no início do Mensalão, não teria recebido um Land Rover? Deve ser o mesmo. É o Jeep da corrupção. É o Jeep da corrupção. Não faça isso não. Não faça isso não, depois nós somos processados aí pela Land Rover. Não é o problema do Jeep, não. Estou falando do gosto dos corruptos. Grande abraço, Barroso. Bom, pulinho rapidinho na redação. Pulinho na redação. Quero falar com Renata Dairel. Ela vai trazer para a gente o panorama de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Boa noite, Renata, é com você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Paulo, no primeiro bloco você falou que vai discutir aí o aumento da eletricidade, da conta de energia. Então discute também o aumento da conta da Copasa. Foi anunciado hoje que a partir de domingo, dia 13, a conta vai ficar 6,18% mais cara. E a justificativa é o aumento das tarifas de energia elétrica, que provocou uma subida aí de 14,59% nas despesas da companhia, a matéria do jornal Hoje em Dia. Perfeito. Luiz Fernando estava conversando com a gente agora há pouco, falou exatamente sobre isso e é uma coisa preocupante mesmo, né? Mais um aumento que cai no nosso bolso. E a gente estava falando aqui da microeconomia com o professor Ricardo. Cai na carteira do consumidor. No cheque que ele assina. Haja salário para tanta conta. Eu, particularmente, já estou começando a contar ao contrário. Meu salário que durava tantos dias está durando cada vez menos. Mas esse é um problema meu, né? Vamos discutir para ver se a gente pode fazer alguma coisa por mim e pelos brasileiros. Mais notícias, Renata? Sim, agora uma notícia do EM, do Estado de Minas, na internet. A dengue fez mais uma vítima fatal esta semana. O número de óbitos da doença já chegou a 7 nesses primeiros
4 meses. A Secretaria Estadual de Saúde mostra que em apenas uma semana 2 pessoas morreram por causa da doença. Então, todo mundo ficar aí esperto, fazer toda a prevenção contra o mosquito da dengue. Perfeito, Renata. Mais alguma informação para a gente fechar com você, porque daqui a pouquinho você fala do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho eu volto com as notícias do Brasil e do mundo. Então tá bom. E a gente continua aqui nos nossos estudos, porque agora a gente vai ampliar um pouquinho a nossa conversa. O professor Ricardo já estava aqui conosco, permanece conosco, e eu convido Eduardo Neri. Eduardo Neri, que é consultor de matrizes energéticas, que esteve aqui conosco outro dia, e eu já vou responsabilizá-lo por essa informação. Porque outro dia o senhor aqui, a questão de 15 dias, de maneira premonitória, fez aqui um cenário que confirmou-se agora no dia 7 com uma imediata majoração, um aumento imediato na tarifa de energia elétrica. Portanto, o senhor é responsável por esse aumento da energia elétrica. Professor, falando sério, vamos conversar um pouco sobre esse aumento da energia elétrica. Era inevitável que isso acontecesse? Bom, o aumento, o aumento sempre ocorreria, não é? Talvez não com a quantidade, né? O volume que aconteceu, né? Nós estamos numa crise, essa crise não é recente, é uma crise, vamos dizer assim, anunciada, sabíamos que isso vai acontecer e sabemos que esse aumento não é o primeiro, ele é o primeiro de uma série, não é? Só para você ter uma ideia, para os senhores terem uma ideia, nesse primeiro trimestre desse ano, nós gastamos na conta petróleo destinada à geração de energia elétrica 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Né? E a média dos últimos 2 meses, 4 bilhões, é alguma coisa que vai se repetir nos próximos anos, nos próximos meses. Consequentemente, nós temos uma expectativa aí de fecharmos essa conta até o final do ano, em alguma coisa entre 35, 40 bilhões que vão ter que ser pagos por quem? Pelo consumidor. E aí eu coloco o professor Ricardo nessa discussão. O consumidor, mais uma vez, é penalizado por aspectos de gestão que não foram respeitados. O professor Eduardo Neri já tinha nos alertado aqui na última vinda. Aspectos de gestão do Operador Nacional do Sistema e da ANEEL que não foram bem criteriosos nessa sua própria gestão, e agora nós estamos pagando o pato, ou pagando a luz mais cara. Então, assar pato no forno elétrico está mais caro. Então, nós estamos pagando o pato do mesmo jeito. 12% na energia fornecida para as indústrias e 14,24% na energia fornecida para as residências. Isso significa o quê? Que efeitos isso pode causar lá na frente para esse processo inflacionário que o senhor acabou de falar? Bom, primeiramente, quem vai sofrer bastante isso é a classe C e D, né, que é a energia elétrica e a água, agora também, né, tem um grande impacto no salário. Né? A proporção do salário, dessas contas no salário é muito alta. Eles vão sofrer mais. Mas todo mundo vai sofrer, porque essa conta industrial também vai ser repassada de alguma forma ao consumidor. Em alguns aspectos mais, em alguns setores mais, em alguns setores menos, mas essa conta nós vamos acabar pagando, infelizmente. Então, no processo inflacionário, isso vai chegar. A gente já está sentindo no bolso há algum tempo essa pressão. A pressão via gasolina está sendo mantida ou está sendo segurada com todas as forças para que não impacte mais, mas a água e a energia elétrica não conseguimos segurar e agora nós infelizmente vamos ter que pagar essa conta, começar a pagar essa conta. Né? Eduardo Neri, esse aumento está atrelado a questões climáticas, como nos quer fazer entender o Operador Nacional do Sistema, esse ente fantasmagórico? Não, definitivamente esse é um fator conjuntural que contribuiu, mas não é coisa. Quer dizer, o parque térmico brasileiro está previsto para produzir. Isso ele é integrante de um sistema de oferta. Mas nós temos aí uma sequência de erros ou de equívocos que aconteceram no sistema elétrico brasileiro. O primeiro deles é que o governo resolveu, em 2013, coincidentemente dia 11 de setembro, antecipar, através do envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional, antecipar a retomada das concessões que venceriam em 2017, o que era absolutamente desnecessário. Fazer-se uma antecipação dessa retomada das concessões, que poderia, inclusive, ter sido renovada. E se fosse renovada, a situação de descoberta das atuais concessionárias distribuidoras não estaria acontecendo, ela estaria pagando os preços da energia anteriores. E o que impacta nessa conta que está sendo feita agora, diretamente. Exatamente, porque existe um aspecto muito importante que a gente tem que se lembrar. Se a conta aumentou,
nós temos que nos perguntar o seguinte, para onde que está indo esse dinheiro? Quem é que está ganhando com essa operação? Essa é uma questão importante, porque tem muita gente que está ganhando. A distribuidora e o consumidor estão pagando, mas tem grupos que estão ganhando muito, porque se o preço aumentou, ele está recebendo mais pelo produto que ele está vendendo. Professor Ricardo, na hora que a gente fala que a energia elétrica passa a custar mais para a indústria, hoje nós vivemos um problema de competitividade no setor industrial brasileiro. A CNI denuncia, as federações das indústrias denunciam, os empresários congregados em seus sindicatos patronais, em suas federações, continuam denunciando. Esse aumento torna a indústria brasileira menos competitiva, portanto, nós vamos ter que abrir mais uma vez um espaço para a indústria que vem de fora, para poder chegar aqui com concorrências desleais, dificultando o crescimento da indústria brasileira? Com certeza, Paulo. Essa situação vai se agravando cada vez mais, já vem agravando há algum tempo. A gente vem perdendo competitividade. Sempre lembrando que a gente perdendo essa competitividade tem impacto no dólar, tem impacto na nossa formação, né? A gente tem que pensar nas próximas gerações, a gente está matando alguns setores da indústria. Então, isso é muito importante a gente pensar. O setor, por exemplo, o setor eletrônico no Brasil praticamente se extinguiu, né? Devido a políticas tomadas no passado, a gente não tem nem conhecimento para se voltar uma indústria razoável aqui no setor de eletroeletrônico. Então, é difícil de se formar uma sociedade a longo prazo, médio e longo prazo, com essas barreiras que estão sendo criadas agora. A gente está vendo um problema de curto prazo, que é a inflação, é o dinheiro do final do mês, que às vezes não é tão final do mês assim, já está virando meio de mês, que está acabando o dinheiro. Mas isso vai impactar para as nossas próximas gerações, sim. Porque alguns setores da indústria não existirão no futuro muito próximo, mais próximo do que a gente imagina. O senhor me deu um consolo agora, eu achei que só o meu mês que terminava na metade. Parece que o mês dos brasileiros está terminando na metade. Finalizando a nossa conversa... Paulo, eu só queria acrescentar uma questão importante, é o seguinte, é que eu só espero que a gente não se defronte com uma situação que seria o pior dos mundos, que seria eventualmente diante de um preço de energia hoje, que está sendo no mercado de curto prazo, de R$ 822 por megawatt-hora, que as indústrias não reduzam a produção para especular no mercado de energia. Porque aí nós vamos ter uma retração do PIB e aí a situação vai ser o pior dos mundos. Aí nós vamos ter uma situação extremamente complicada e isso é algo que eu diria que já existem algumas sinalizações de ocorrência. Bom, nós temos que terminar a nossa conversa aqui, porque o meu ponto eletrônico conversa aqui comigo o tempo inteiro. Eu estou conversando com vocês, ele comigo, ele não para de falar. Já me disse, eu tenho um horário a cumprir. Infelizmente, nós temos esse horário a cumprir num tema tão rico, tão importante como esse. E fica aqui sempre aberto o espaço para podermos convidá-los para conversar sempre sobre assuntos tão importantes e que às vezes o brasileiro, o cidadão, não se dá conta de quanto é importante poder entender essas coisas, porque isso impacta na conta do dia a dia, no dinheiro que você está gastando ali para poder até ter o seu lazer um pouco mais tranquilo, a educação do seu filho de forma melhor. E é importante que a gente possa ter a discussão nessa totalidade para poder até nos prevenir, saber o que vamos fazer daqui para frente. Muito obrigado, professor Ricardo. Muito obrigado, Eduardo Neri. Obrigado. As portas da BH News estão sempre abertas. Muito obrigado. Intervalo que eu faço. Intervalo, a gente volta já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 7h06. Você pode participar conosco, nos ajudando a construir a informação aqui no Redação BH News, através do e-mail redação@bhnews.tv.br, pelo Facebook.com/Redação BH News, ou então pelo Twitter, @Redação BH News. Participe com a gente, converse. Muita gente está mandando pauta, muita gente está mandando informação. A gente não está repercutindo aqui, porque às vezes as pessoas não estão nem participando do assunto direto. Mas o nosso e-mail, o nosso Twitter, o nosso Facebook tem recebido várias informações e é muito interessante a gente poder ampliar essa discussão sempre, porque essa discussão é positiva, a sociedade tem que participar mesmo de todas as discussões que fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente quer dizer, não, é que nem aquela coisa da política, né? O cara fala, eu não gosto de política. Então a gente sempre diz o seguinte, se você não gosta de política, quando você levantar pela manhã, não diga bom dia.
Se disser bom dia, você está cometendo ali o seu primeiro ato político. Então, a mesma coisa é informação. Se você não gosta de informação, depois não reclame se você não entende o que está acontecendo no seu entorno, o que está acontecendo com a sua vida. Nélio Souto, nosso olhar urbano, está levantando um tema para a gente prestar atenção. As cadeirinhas que são usadas para transportar crianças nos carros. Nélio, é com você. O Olhar Urbano de hoje vai falar sobre a segurança das crianças no carro. A lei que obriga o uso da cadeirinha para as crianças acaba de completar 5 anos e, segundo o Detran de Minas Gerais, houve um aumento de cerca de 25% no número de multas aplicadas aos pais que não usaram ou não usaram corretamente as cadeirinhas. Só para a gente ter uma ideia dos números, em 2012 fechamos com 2.550 multas, número que subiu no final do ano, até o final do ano passado, para 3.157 multas pelo não uso ou uso correto das cadeirinhas. Alguns pais alegam que a maior dificuldade é fazer com que a criança fique quieta, né, se comporte ali na cadeirinha, ela chora e tal, mas a gente sabe que é para a segurança da criança, no caso de uma freada brusca ou de um acidente, ela deve estar ali devidamente segura, presa ao cinto, e isso só é possível com o uso da cadeirinha. Só para a gente também ter uma noção aí da exigência, lembrando que os menores de 10 anos devem usar a cadeirinha, crianças de até 1 ano devem ser levadas no bebê conforto, crianças de 9 a 18 quilos na cadeirinha convencional e de 18 quilos a 36 quilos devem usar o assento de elevação ali com o cinto de segurança. Lembrando que o não uso das cadeirinhas é considerado uma infração gravíssima, a multa pode chegar em torno de R$200 e ainda 7 pontos na carteira. Sem dúvida nenhuma que ela protege, é bastante eficaz na proteção das crianças. Então esse foi o assunto do nosso Olhar Urbano de hoje. A gente se vê com um novo assunto. E lembrando mais uma vez, se você quiser sugerir uma pauta, um assunto para a gente trazer aqui para o Olhar Urbano, pode mandar o seu vídeo, pode entrar em contato, sugerir uma pauta, a gente vai aí mostrar o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Até mais. Até mais, meu amigo Nélio Souto, belíssimo tema esse levantado pelo Nélio. Agora é interessante, eu estou aqui com o doutor João Henrique Reis, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, que vai conversar conosco sobre um outro tema, só que ele me fez uma observação durante a nossa conversa aqui, que é bastante procedente. O número de veículos aumentou. Tem um dado divulgado agora, foi divulgado hoje pela TV Globo, salvo me engano, hoje ou ontem à noite, no Jornal da Noite na TV Globo, Jornal da Globo, que a proporção de veículos nos últimos 10 anos, ela foi 2,5 vezes maior do que o crescimento da população. 2,5 vezes cresceram os veículos e a população cresceu um tanto. E isso tem um impacto direto, né, doutor? As multas, é claro. As multas e o fato de que mais carros, com mais carros, mais chances de ter o erro, o equívoco de não utilizar a cadeirinha. Mas a nossa conversa hoje é da 2ª Jornada Mineira do Câncer de Mama e do 6º Encontro Mineiro de Mastologia, que acontece hoje e amanhã no São Francisco Flat, aqui em Belo Horizonte. E o doutor João Henrique Reis prazerosamente atendeu o nosso convite. Nós agradecemos, muito obrigado por sua participação. Prazer é meu, a gente que agradece a oportunidade de estar esclarecendo o tema tão importante como o câncer de mama. Olha, eu tive aqui um dado que me deixou muito preocupante. A previsão de muito preocupado, aliás, quase 60 mil casos de câncer de mama no Brasil até o final de 2014. Esses dados são levantados em base de quê? Esses dados são os dados oficiais do INCA. O INCA é o braço executivo para a área da oncologia do Ministério da Saúde. Então é um levantamento dos casos que ocorrem mesmo, né? E usando dados estatísticos, a projeção para esse ano. E isso para o Brasil. Minas Gerais está dentro dessa mesma curva? Tá, nós esperamos em 2014 cerca de 5 mil casos só em Minas Gerais, desses casos todos. Aliás, desculpe, 5 mil casos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, 5 mil casos. São dados que preocupam. E eu sempre faço uma questão. O ano passado mesmo nós fomos, uma série de profissionais de comunicação, artistas, nós fomos procurados para participar de uma campanha que alertava para o câncer de mama e para a necessidade da prevenção, do exame. Essas campanhas não estão surtindo efeito? Elas surtem algum efeito,
né? Mas ainda nós temos problemas de logística, de acesso ao diagnóstico precoce através da mamografia, acesso aos melhores tratamentos. A gente tem tido muitos avanços no tratamento, estamos curando mais as mulheres, mas pela geografia heterogênea do nosso país, do nosso estado, nem todo mundo tem acesso às condições ideais de diagnóstico e de tratamento. O exame é a mamografia. O exame é a mamografia. Feito com um aparelho específico para que se faça, que é o mamógrafo. E hoje, por exemplo, se considerarmos os 853 municípios de Minas, toda a população desses 853 municípios tem acesso a um mamógrafo? Não, não tem acesso porque os mamógrafos e os melhores aparelhos, porque os mamógrafos também têm diferença tecnológica. Sim. Nós temos mamógrafos hoje com resoluções melhores que não estão disponíveis em todos os lugares, mas há uma distribuição, uma concentração dos aparelhos nos maiores centros. Então, a população em regiões de menor acesso, em cidades com menos recurso, tem mais dificuldade de fazer mamografia. A Secretaria Estadual de Saúde vem já há uns 2, 3 anos com uma campanha de ampliar essa cobertura. Há uma meta de tentar fazer 9 milhões de mamografias por ano e a gente acredita que esse é o caminho, né, de se conseguir oferecer uma cobertura quase de 100% à população. Quando a gente olha por um olhar macro do estado, e eu falei em 853 municípios, a gente fica pensando, né, o Rincão, lá no norte, mas se a gente traz para o nosso olhar próximo aqui, Belo Horizonte, por exemplo, a população de Belo Horizonte como um todo tem acesso a mamógrafos de qualidade? Tem. Porque aí nós temos o trabalho tanto da Secretaria Estadual como da Municipal, né? E a gente na Sociedade de Mastologia pôde trabalhar com eles e ver alguns desses números mais do dia a dia. Para falar a verdade, em Belo Horizonte está sobrando o acesso à mamografia, né? E vem até pacientes do interior fazer mamografia aqui. Mas quando a gente olha o estado como um todo, a cobertura ainda é muito aquém. E voltando um pouquinho o olhar para despesas com a saúde, para as despesas normais com a saúde e que às vezes impactam na conta mesmo, na conta que os governos têm que fazer, que a sociedade tem que fazer. Casos como esse, dessa previsão de 60 mil casos no Brasil, isso tem um impacto muito grande na conta de saúde do país? Sem dúvida. A oncologia é uma das áreas que mais se gasta, porque o câncer, principalmente o câncer avançado, ele tem um tratamento mais arrastado, prolongado, com drogas cada vez mais caras e, ainda por cima, sem ter um sucesso terapêutico. Por isso que a gente briga tanto pelo diagnóstico precoce. Se a gente diagnostica o câncer cedo, não só a gente cura com uma porcentagem acima de 90%, como o custo cai muito. Então ele é economicamente até interessante que se faça essas campanhas de divulgação da mamografia, de acesso ao mastologista, porque isso não só é bom para a saúde das pessoas, mas também tem um lado econômico. Finalizando a nossa conversa, as diagnoses, as técnicas de diagnose e de prevenção, têm evoluído? Muito. Olha, o câncer de mama nos últimos 10 anos, em vários campos tem crescido muito, as pesquisas não param, né? Então, nós temos avanços na área da cirurgia, em que hoje a gente está tratando o câncer de mama quase igual uma cirurgia plástica, né? Nós temos avanços no diagnóstico, hoje nós fazemos um diagnóstico que a gente chama de molecular. Todo mundo sempre ouviu falar que câncer, cada caso é um caso. Nós estamos conseguindo ler no nível das mutações moleculares, naquele caso, o que está acontecendo e fazer um tratamento parecido com o que o alfaiate faz, um tratamento personalizado. E, por fim, as drogas estão mais eficazes também, apesar de mais caras, infelizmente, mas elas estão também curando mais. Então, a perspectiva para o futuro é muito boa. Dr. João Henrique Reis, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É sempre um prazer poder conversar sobre temas como esse aqui na BH News, no Redação BH News. Sucesso na realização do encontro da jornada. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Um grande abraço. Um abraço. Bem, vamos dar um pulinho na redação, rapidinho. Alô, Renata Daire, Brasil e Mundo. O que nós temos de novidade aí nesses sites, nessas referências de informação, para que o nosso espectador acompanhe o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo? Oi, Paulo, eu começo com uma notícia do UOL. 51,7% dos professores do ensino médio no Brasil não têm a formação adequada para dar aula. O caso mais grave é na disciplina de física. 80,8% dos docentes não são formados na área. Já em química, o índice é de 66,3%. A situação é pior no Nordeste, um pouquinho melhor no Sudeste, quando o índice cai para 42%, mas ainda é muito grave, né? Mais alguma informação, dona Renata Dairo? Tem sim, agora uma notícia do Globo.com, foi divulgado um relatório da ONU sobre mortes violentas por homicídios.
Quase 500 mil de pessoas foram assassinadas no ano passado. E o Brasil tem o maior número absoluto de assassinatos, mais de 50 mil casos em 2012, 11% do número do mundo inteiro. Em relação ao conjunto da população, a taxa é de 25 para cada 100 mil habitantes. E 11 cidades brasileiras estão entre as 30 mais violentas do mundo. 10 estão entre as 10 mais violentas estão Maceió, Fortaleza e João Pessoa. Preocupante essa notícia, o volume de homicídios aumentando, uma insegurança em que nós sentimos no dia a dia e é preciso que a política de segurança pública seja realmente definitiva no enfrentamento dessas questões. Não dá mais para a gente ficar botando panos quentes, tapando o sol com a peneira. Nós temos que discutir política de segurança pública que realmente, efetivamente, transforme em mais segura a vida do cidadão. Renata, muito obrigado, um ótimo final de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Boa noite, bom final de semana a todos. Mais um intervalinho, a gente volta já já com o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. 7h19, começamos o último bloco do nosso Redação BH News. O Procon Assembleia divulgou 2 pesquisas. A primeira pesquisa, divulgada no meio da semana, dando conta de que, adivinhe quem é o líder nas reclamações do Procon. Você vai saber já já. E a segunda é uma boa notícia, mas quem traz as informações é Matheus Simões, advogado do Procon Assembleia, que está aqui conosco. Doutor Matheus, prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Sempre um prazer falar com o senhor. Doutor Matheus sempre manda um e-mail com sugestões de pautas. Eu acho extremamente interessante com essa participação cidadã que você tem para conversar conosco aqui no Redação. Muito obrigado por essa dedicação. A gente é que agradece, Paulo. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a primeira pesquisa. Adivinhe quem lidera o ranking de reclamações do Procon Assembleia. Se você está olhando para o seu aparelho celular, você matou a charada. As telefônicas ainda continuam sendo as grandes vilãs. O impressionante é que elas são vilãs não apenas porque elas não prestam serviço da forma como o consumidor contratou ou porque o serviço é de má qualidade, mas também porque o consumidor não consegue entender o que ele contratou. É impressionante, Paulo, quanta gente contrata um plano achando que vai receber uma coisa e recebe outra. Mas é porque a linguagem também é um pouco hermética, não é não? Hermética e muda de operadora para operadora. As operadoras estão precisando de um choque como aquele que os bancos levaram, obrigando-as a oferecer o produto sempre com a mesma nomenclatura, porque o consumidor ele muda de uma empresa para outra, e numa tem um plano controle, na outra tem um plano limite, na outra tem um plano ilimitado, e os termos significam coisas diferentes em cada operadora. O consumidor fica perdido acreditando que comprou uma coisa, literalmente comprando gato por lebre. Eu vou usar o meu exemplo. Outro dia eu fiz uma troca de operadoras e enquanto eu estava na operadora A, essa operadora pouco ligava para mim. Quando ligava era para oferecer serviços para que a minha conta ficasse mais cara. Bastou eu dizer que eu queria ir para a operadora B e aí deu o problema. A portabilidade foi uma questão que mexeu com os brilhos da operadora e ela passou a me oferecer mundos e fundos. Por que isso, doutor Matheus? Porque ela sabe, aquele momento é o momento da perda da possível venda, mas é interessante. Outro dia conversavam comigo no Procon, representantes de operadoras, e diziam, olha, enquanto tem um querendo sair, tem 10 trocando de uma operadora pela outra, então para nós não faz muita diferença. Nós estamos vivendo um problema generalizado na telefonia, ele não é concentrado em uma operadora ou em outra, há um descaso no atendimento do consumidor, isso precisa ser combatido e isso precisa ser combatido pelas autoridades reguladoras. Nós estamos chegando a um ponto em que Procon, Judiciário não são suficientes. Nós precisamos que a Anatel tenha um pulso mais firme no tratamento dessas questões. E existe alguma esperança, alguma luz no fim do túnel ou... Ano passado eu fiquei muito esperançoso quando a Anatel anunciou a intervenção pela falta de sinal de cobertura para algumas operadoras. Infelizmente, aquela foi uma ação pontual. Olha a velocidade de internet, por exemplo, Paulo. Tanto na telefonia fixa quanto na celular, a velocidade não atinge sequer aqueles 10% que são tidos como obrigatórios. O que já é um absurdo a regulamentação dos 10% na visão dos Procons. O consumidor continua sendo ludibriado, enganado mesmo, quando vai comprar o serviço. Não há cobertura na cidade inteira como é vendido, não há cobertura 3G sequer, muito menos 4G na cidade inteira como é vendido. O consumidor não consegue atendimento nas lojas físicas, o que é um outro absurdo instalado na telefonia celular em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais.
Ou seja, as dificuldades são muitas. E por isso tamanha infidelidade. E nós estamos falando de 6.500 reclamações só no PROCON Assembleia no ano passado. 6.500 Mais de 500 reclamações por mês. Vamos trazer uma boa notícia. Comer fora de casa em Belo Horizonte está mais barato, acredite se quiser, é verdade? É verdade. Nós temos uma diminuição média do preço do alimento em Belo Horizonte no último levantamento. Nós podemos estar diante de algum efeito sazonal. Precisamos esperar mais um levantamento para saber se ele se sustenta, mas a pesquisa indica que na maioria das regiões da cidade está um pouco mais barato comer. Então aproveite, já que você está querendo decidir hoje na sexta-feira se vai fazer aquele jantar fora de casa, com a companheira, com o companheiro, com o amigo. Faça agora, bom dia. Os preços estão em queda. Sim, sem dúvida. Doutor Matheus Simões, mais uma vez, muito obrigado. Portas abertas sempre aqui na redação do Redação BH News. Um grande abraço, uma boa noite, um ótimo final de semana. Rapidinho com a Renata. Renata Daire, o que está na mídia, Renata? Não, eu já despedi da Renata hoje. Então vai em frente, vai em frente. Tá vendo como é que é? É assim, a gente fica nessa correria, esquece o que fez. Bruno Garcês. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Boa noite. Olha, nós dois erramos as nossas previsões por completo. Nós fizemos uma tabelinha de cruzamentos aqui e não acertamos nenhum. Fomos surpreendidos por resultados um pouco inesperados, né? Que foram surpresa mesmo. Mas a verdade é o seguinte, acaba então essa primeira fase de grupos da Libertadores de América, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Ouviram paulistas, ouviram cariocas, o Cruzeiro e o Atlético estão na próxima fase da Libertadores da América. Anote na sua agenda. Talvez você possa assistir agora os jogos dos times mineiros, mas... Eles não estão gostando muito da ideia, não, viu, Paulo? Me diga uma coisa, quais serão os cruzamentos? Temos aí a arte aí dos jogos dos jogos da Libertadores, que foram definidas as datas hoje, na manhã, a Conmebol soltou já as datas e os horários dos jogos entre aí. O primeiro, na quarta-feira, já nessa quarta-feira, Cruzeiro e Cerro Porteño jogo aqui no Mineirão. Já na quarta-feira? Às 10 horas da noite. Quarta-feira próxima. Essa quarta agora, depois da final do Mineiro. E, Okay. E a volta seria só no dia 30, às 10 horas, o jogo lá no General Pablo Rojas, no estádio de 32 mil pessoas. Vai ser um caldeirão lá para o time. Quem conhece o estádio sabe que é um caldeirão Chamam de La Hoja. La Hoja é a panela. É a panela, La Hoja é a panela. E olha, em tempos atrás, para quem não sabe, eu tenho aí uma carreira que também tem participação na transmissão esportiva, e já fui até lá e sei que ali é caldeirão. Complicado. É quase que torcedor batendo na cabeça de jogador dentro de campo. Mas a vida difícil também terá o Atlético também nas oitavas. E isso é bom a gente falar, o Atlético não pega a vida fácil não. O Atlético já joga na outra semana, não nessa, jogaria no dia 23. O primeiro jogo seria lá na Colômbia, no estádio... Eu só vou pedir a cola. Vai pra colinha. Atanásio Girardot, é um estádio de 45 mil pessoas. Que também outro caldeirão também. E na volta, no Independência, o jogo é quarta-feira, no dia 30, às 7h30 da tarde. O que é interessante é que, por exemplo, esses times de fora vêm pra cá e aí tem Mineirão, tem Independência, estádios amplos, confortáveis. Aí os brasileiros vão jogam naquelas panelinhas, naqueles... Com os vestiários ruins. Estádios antigos, né? Às vezes o ônibus do clube, o ônibus que transporta os jogadores, passa pelo meio das torcidas, mas não é de uma forma civilizada, não. O Galo enfrentou isso já no ano passado, enfrentou o News Old Boys, o estádio era pequenininho, a chegada também era difícil. Contra o Arsenal de Sarandi também a mesma coisa. Mas a Libertadores é assim mesmo, Paulo, não pode reclamar, não. Final do Campeonato Mineiro, só pra gente finalizar, porque o meu amigo está aqui, ó. Já deu, tá na hora. Vamos lá. Os times quase prontos. O Marcelo Oliveira teve uma discussão hoje com o Léo durante o treino, mas o Cruzeiro irá com força máxima para a final do Mineiro, no domingo, às 4 horas da tarde. Já o Atlético terá o desfalque do Marcos Rocha. Não, ele será poupado, sentiu dores na coxa. O João é apaixonado por voleibol e falou, você não vai falar do Sada? Temos que falar domingo, isso? Então fala domingo. Domingo recheado, né? Temos às 10 horas da manhã o jogo de vôlei lá no Mineirinho. Já os 14 mil ingressos já se esgotaram. Partida única. Ganhou, levou. Sada e SESI. Tomara que seja uma revanche de 2011. E olha, o Sada hoje, você estava comentando comigo, o Sada hoje é realmente um time respeitado para qualquer adversário no mundo. O Sada Cruzeiro é realmente um dos times de voleibol mais completos do voleibol mundial. Também vale a pena assistir um jogo desse. Exatamente. Bruno Garcês. Obrigado, Paulo. Ótimo final de semana. Bom final de semana para todos nós. E para os mineiros também. E para os mineiros também. Estamos de volta na segunda. Tchau, gente. Vamos lá, então. Está chegando aqui para falar com a gente, vai contar a história do que vai se fazer hoje na Night de Belo Horizonte. Exatamente. A Fernandinha Gontijo, o que tem para a Night? Então, Paulo, esse final de semana tá ótimo, incrível, de música de muita qualidade. Opa! Hoje começa com o show do Cachorro Grande lá no Circus Rock Bar.
com os hits de 15 anos de carreira. Começa às 9 horas da noite, a entrada custa R$ 35,00 o feminino, R$ 45,00 o masculino. Lembrando que o Circos fica ali na rua Gonçalves Dias, número 2010, no Lourdes. Sim. E no sábado, o projeto do Banco do Brasil chamado Banco do Brasil Covers traz Maria Gadu cantando os sucessos do Cazuza. Ela escolheu o compositor da sua preferência, Exatamente. que é o Cazuza, a Carolzinha falou ontem. Exatamente. E ela vai cantar Cazuza. Isso, no sábado. E no domingo tem Zé Cabaleiro cantando Zé Ramalho. Bom, então, E os dois... no Centro Cultural Banco do Brasil, Isso. ali na Praça da Liberdade. Não. Esses shows são no Palácio das Artes. São no Palácio das Isso. Artes. Então corrige tudo que eu falei. Tanto Gadu quanto Baleiro, no Palácio, das Artes, Afonso Pena 1500. Isso, e os dois shows E começam às 9 horas da noite e variam de 20 a 100 reais. Perfeição. Muito bom, Fernandinha, né? ótimo final de Pra semana você para também, você. Paulo. E eu tenho certeza, os nossos espectadores agora já têm programas para sexta, sábado e domingo. Hoje, amanhã e depois. E a gente só volta na segunda-feira. Muito obrigado para você que conosco aí compartilhou essa hora do Redação BH News. Um ótimo final de semana para todos vocês que estão aqui também trabalhando conosco, cinegrafistas, iluminadores, técnica, o nosso produtor João que está lá desesperado. Ótimo final de semana. Segunda-feira a gente volta, 6h30 da noite, fazendo companhia e te pedindo para estar aqui do nosso lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.